TV, começando o primeiro podcast, vídeo do nosso canal. Vocês já estão acostumados a ouvir a nossa voz, a ouvir o conhecimento que estamos transmitindo para vocês. Mas hoje, na sala, eu e o Flávio Lamas, co-host, estamos sentados aqui para conversar com o Marcelo de Souza Castro, que é professor da Unicamp e coordenador da CEPETRO. E a gente vai falar um pouco sobre o futuro do combustível, o futuro do petróleo, os estudos que estão sendo realizados nos últimos tempos. E a gente queria te conhecer, Marcelo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho desse tema que Obrigada pelo seu tempo, viu? O prazer é todo nosso. Eu que agradeço realmente o convite. Bom, eu sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e estou como coordenador do CEPETRO desde 2020, estou no segundo mandato. O CEPETRO é o Centro de Estudos de Energia e Petróleo, é um centro antigo, foi criado na década de 80, 1987, em conjunto com a Petrobras, para a formação de pessoal, junto com outras partes da Unicamp, voltadas bastante para a área de petróleo. E hoje o nosso foco está em pesquisa, não só na área de petróleo, mas na área de energia como um todo, transição energética, novas energias e tudo mais. E espero poder passar um pouquinho desse conhecimento, conversar um pouquinho com vocês sobre isso e mostrar um pouquinho dessas tendências que a gente tem hoje. Marcelo, isso quer dizer que desde os anos 80, o Brasil já se preocupava em deter maior conhecimento do petróleo, já prevendo que a gente... Vamos lá, a pergunta que eu queria fazer de cara. Assim. Quanto tempo vai durar o petróleo no planeta Terra? O que a gente tem de reservas, que vocês pesquisam isso? Sim. Quando a gente vai poder imaginar assim, daqui a tanto tempo acaba o petróleo? Tá, essa é uma resposta difícil, tá? Pelo seguinte sentido. A gente fala hoje de reservas provadas e reservas econômicas, né? Economicamente viáveis, digamos assim, que são aquelas que a gente consegue produzir. Só que quando você pega um reservatório de petróleo, o que a gente chama de fator de recuperação, que é o que a gente consegue produzir com as tecnologias que a gente tem hoje e tudo mais, recuperação primária, né, que é aquele furei o poço do filme, né, furei o poço, jorra petróleo, essa é o que a gente chama de recuperação primária, de uma forma bem geral, e uma recuperação secundária, que a gente coloca a tecnologia ali para produzir mais, a gente está falando em torno de 40% só do reservatório. Então, fica muito petróleo lá embaixo ainda, porque a gente não tem tecnologia, tá? Agora, falando de números, tá? E são números um pouco antigos, em 2020 mais ou menos, desculpa. A gente está falando aí de reservas da ordem de 1,5, 1,7 trilhão de barris de óleo. Pegando o nosso consumo aí de 35 milhões de barris de petróleo por ano, 35 bilhões de barris, daí está em torno de 47 anos. Só que a gente está descobrindo petróleo o tempo inteiro. Então, a gente teve aí uma descoberta recente, né? A Equinor, recentemente, empresa norueguesa, descobriu, está na mídia em todos os lugares, sim. Um novo campo economicamente viável, né? Reservas provadas, com mais, acho que, alguns bilhões de barris. Isso só no Brasil. A gente tem essa discussão intensa sobre a questão da margem equatorial, que também pode ter muito petróleo. Então, a gente está descobrindo constantemente reservas de petróleo. Então, falar até quando o petróleo vai durar é uma pergunta um pouco complexa. Então, a gente ainda vai ter petróleo durante muito tempo. Mas, tá? O que vai mudar um pouco é o uso dele. O uso dele. Isso, E a qualidade também, porque precisa ser investigado, né? Então, a gente não dá para a gente falar de um petróleo. A gente tem vários petróleos. Então, dentro de um mesmo reservatório de petróleo, por exemplo, você furar 2 poços, tá, próximos um do outro, você pode ter petróleos completamente diferentes. Tá? E o petróleo completamente diferente, ou petróleos diferentes, né, o que vai impactar para a gente é depois, lá na frente, no refino. Para que aquele petróleo vai servir? Então, já pegando um gancho naquilo que a gente conversou um pouquinho antes sobre pós-sal, pré-sal e tudo, a gente tem um petróleo que a gente chama de petróleo mais leve, um petróleo mais pesado, a gente tem condensado, que é um gás que vira líquido, né? Então, cada tipo de petróleo ele é melhor na hora do refino para determinada coisa. Então, a gente tem ali reservatórios, por exemplo, do pós-sal. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso. Por favor, nos conte o que é o pós-sal. O que é o pós-sal e o que é o pré-sal. Isso. Então, assim, falando um pouco disso, depois a gente volta para a parte do refino. Se a gente for, né, estamos na praia, a gente vai para o fundo do mar, para o centro da terra, a gente tem algumas camadas onde essas rochas, esses reservatórios de petróleo estão. Do mar para o fundo da terra, a primeira camada que a gente tem depois da água, né,
é o que a gente chama de camada de pós-sal, tá? Depois, a gente furando um pouquinho mais, a gente vai ter uma grande camada de sal e furando mais, a gente chega no pré-sal. Então, a gente tem reservatórios de petróleo no pós-sal e reservatórios de petróleo nesse pré-sal, abaixo dessa camada de sal. E, em geral, né, não posso falar de todos, mas, em geral, o petróleo do pós-sal ele é um petróleo mais pesado, então ele tem cadeias mais pesadas, ele serve para coisas mais asfalto, diesel, óleo combustível, lubrificantes, do que o petróleo do pré-sal, que é um petróleo que ele já tem mais leve, então ele vai estar aí para gasolina, querosene, gás aviação, de petróleo, aviação, etc. Então, é um mix, né? No fim das contas, quando chega na refinaria, a gente tem que fazer um mix desses óleos aí para a gente conseguir refinar e ter a maior quantidade de produtos. Ter um bom produto, principalmente para combustível, eu preciso fazer um mix, misturar os dois. É o mesmo componente, é o mesmo princípio ativo. Tudo é petróleo, né? O que muda para a gente é o que a gente chama de cadeia carbônica, né? Quanto mais carbonos eu tiver ligados nessa cadeia, átomos de carbono, mais pesado é essa molécula, então ela vai servir para algumas coisas e não para outras. Porque o processo de quebra é complicado e tudo. Então, o Brasil já tem tecnologia para tudo isso? A gente tem tecnologia para tudo isso. A grande questão é que as nossas refinarias elas foram feitas numa época que a gente produzia óleo do pré-sal, do pós-sal, que é um óleo mais pesado. Então, hoje, o que o pessoal está fazendo? Investindo nas refinarias, né? A gente tem visto aqui, por exemplo, Paulínia, aqui perto, está investindo numa planta gigante para aumentar a produção de determinados derivados e aí voltado mais para o petróleo do pré-sal. Não quer dizer que a refinaria não consiga refinar o óleo do pré-sal, ela consegue. Tá? Mas elas foram feitas numa época em que a gente estava mais preocupado com o óleo do pós-sal. A tecnologia ela tem uma melhor. A gente está vendo saltos tecnológicos muito altos nos últimos tempos, né? Sim. E isso também reflete para o setor, né? Com certeza. E acompanhar um investimento para o refino do petróleo é difícil? Como sua expertise assim, nesses estudos? O refino... a parte de investimento em refino está muito ligada a novos combustíveis, novas tecnologias. Então, a gente tem visto aí a Petrobras lançando, por exemplo, gasolina de baixo carbono, diesel de baixo carbono, coisas desse tipo, né? Diminuindo a pegada de carbono. Né? Então, hoje a gente está vendo bastante isso, né? Desenvolvimento de tecnologias, refinarias, que a gente reduz a pegada de carbono desses combustíveis, reduzindo... Essa noção. E é interessante porque quando a gente fala de já indo para transição energética, a gente está misturando tudo aqui. Sim. Tá. Né? Quando a gente fala de transição energética, né, a indústria de petróleo como um todo, ela está trabalhando muito forte nisso. Então a gente tem aí diversas empresas investindo muito em pesquisa, tá, na área de petróleo para realmente reduzir a pegada de carbono da produção de petróleo. Porque eu dei um exemplo para vocês que a gente ainda vai ter petróleo por 50 anos. Na realidade, a gente vai ter petróleo por muito tempo. A gente está descobrindo campos agora que a empresa compra o direito de exploração por 30 anos. Então, assim, é interessante para ela que continuar produzindo aquele petróleo para diversos usos. Né? Até na Amazônia vai ter pesquisa, até essa briga lá com o meio ambiente, se pode pesquisar, se não vai, como é que está aquilo, né? Então, essa discussão é uma discussão, acho que complexa, digamos assim, porque ela envolve muita coisa. Né? Tem a questão ambiental, que é uma questão muito importante, muito complexa. Tem toda uma questão de desenvolvimento de tecnologia para produzir petróleo naquela região. A gente tem o fator que, do lado, né, a gente está falando ali, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, eles já estão produzindo petróleo naquela região com reservas bem grandes também. Então, assim, é sempre um balanço. Né? Eu acho que qualquer produção mineral é um balanço. Né? A mineração como um todo também tem que ser um balanço entre a parte ambiental, parte econômica, social e tudo. Então, acho que tudo isso tem que ser visto em conjunto para a gente definir, né? Porque, na realidade, se a gente for olhar, já existem poços naquela região. A Petrobras vem furando poços naquela região desde a década de 70. Já existem. Então, acho que, não sei se isso é muito comentado, mas já existem poços lá naquela região desde a década de 70. Nunca acharam, acho que, se não me engano, nunca acharam petróleo, mas agora tem em uma outra região. Então, enfim... Mas essa é uma discussão que eu acho que deixar para os ministérios, para o pessoal, que eles entendem mais essas coisas. Mas eu queria te fazer uma posição assim, olha. O revendedor de combustíveis que estiver nos assistindo, né?
ele pode pensar assim, bom, o petróleo está acabando, tal, agora estão falando, os carros já têm carros elétricos, tal, que a gente vai comentar daqui a pouco, tal, né? Até quando que eu vou ficar, que eu vou ter, vai ter a gasolina, o diesel, tal, né? Quer dizer, o fim da cadeia do petróleo está próxima, né? Você já mostrou que não, pelo contrário, tal. Então, já tranquilizar quem trabalha nesse ramo, nesse setor, que o setor de combustíveis vai continuar por muitos e muitos anos, muitas décadas ainda pela frente, e sem contar o que está sendo descoberto, o que vai ser descoberto, e as tecnologias que vão aprimorando e vão aperfeiçoando, tirando carbono, vão melhorando, enfim. A coisa vai sendo mais complexa, mas tem futuro longo pela frente, né? O que a gente tem, por exemplo, algumas previsões é que em 2030, por exemplo, a gente ainda vai ter por volta de 60% dos carros dependendo de combustível fóssil, de alguma forma. Tá? Ou do combustível diretamente, isso em torno de 40%, 40%, 45% gasolina, diesel, coisas desse tipo. E uma grande quantidade de carros híbridos. Então, que são os carros que, na realidade, eles vão ser elétricos e a combustão ao mesmo tempo. Né? Que essa é uma das frentes que o pessoal está estudando bastante. Tem os carros a bateria, que são os carros exclusivamente elétricos, né, que a gente vai plugar na tomada e carregar, mas a gente tem os carros híbridos, que vão ter um motor de combustão e um motor elétrico, ou para ajudar, ou no balanço 50% e tudo. Então, a expectativa é que isso demore um bom tempo ainda. Tá? E uma coisa interessante... A gente vê as fábricas de veículos investindo cada vez mais nessa tendência também, né? Sim, mas eu acho que a procura ainda não é tão grande, mas a oferta ela vem aumentando também para veículos híbridos. Porque antes, se eu não me engano, no Brasil era só o Prius que tinha... Acho que só o Prius hoje a gente já tem vários, inclusive alguns 100% elétricos, né? Alguns chineses chegando 100% elétrico. A Volvo, né? A Volvo também 100% elétrico, outros... Tesla. Isso. Então, tem vários carros 100% elétricos, né? Os custos também sendo barateados para esses... Isso. Mas, apesar disso... a dependência continua lá. Isso. E o que a gente... vamos olhar assim no cenário como um todo, né? Se a gente tem uma brincadeira que algumas pessoas fazem, né? Eu até faço também, se a gente pegar essa sala aqui, a gente não estaria aqui se não fosse o petróleo. Tudo que vocês olharem nessa sala aqui tem petróleo hoje. Tá? Então, assim, a logística mundial ela é baseada no petróleo. Então, a gente tem que mudar muita coisa ainda, tá? A gente tem que pesquisar muita coisa ainda para a gente ter essa mudança na necessidade do petróleo. Vai acontecer? Vai, e é necessária. Tá? Agora, no Brasil, a gente está num cenário muito bom. Tá? A gente já está num cenário muito bom, porque a grande maioria dos nossos carros é flex. Exatamente. Verdade. O etanol. A grande maioria dos nossos carros é flex. Então, se a gente pegar a nossa... peguei alguns dados aqui, falar por a exemplo... realidade, né, das fábricas, dos veículos também. Porque antes, ou você comprava um veículo gasolina, ou você comprava um veículo a álcool. Depois o flex. Aí veio a tecnologia flex, você faz... O que os números mostram pra gente? E, de certa forma, a gente começou a nossa transição energética com pró-álcool lá na década de 70. 70. Se a gente for falar assim, né? Somos pioneiros. Então, somos pioneiros. Então, por exemplo, se a gente falar de matriz mundial, por exemplo, matriz de energia de uma forma geral, né? A energia primária que a gente chama, que é essa produção, né? No mundo, a gente está falando aí quase 27% de carvão mineral, que é muito grande, e cerca de 30% de petróleo e derivados. Então, assim, tudo isso é combustível fóssil, tá? Então, é petróleo que a gente está trabalhando. E quase 25% de gás, tá? E na matriz brasileira, se a gente for olhar, a gente está falando aí de 35% de petróleo, 15% derivados de cana-de-açúcar. Então, de cana. É bastante. Aí depois vem 12% hidro, 10% gás natural. Então, a gente já tem uma matriz muito limpa. A nossa matriz energética primária ela é muito limpa, né? E depois, se a gente pega a matriz de geração de energia elétrica, né? Ela é mais limpa ainda, né? Se a gente olhar no mundo, a gente está falando aí só de 28% de renovável e 72% de não renovável. É praticamente só carvão e petróleo produzindo eletricidade no mundo inteiro. E no Brasil, a gente está falando de 83% de renovável para a produção de energia elétrica. Que é com as hidrelétricas. Isso, a gente teve até, acho que recentemente, alguns programas que a gente falando sobre isso, né? A nossa matriz já é muito limpa. Então, assim, os nossos postos já trabalham muito com álcool também, né? Com biocombustível. E aí a gente tem uma linha de pesquisa, uma linha de pensadores aí brasileiros falando muito nisso.
do investimento no bioenergia, né? Então, o Brasil é muito forte nisso. Então, os ônibus aqui em Campinas circulam com biocombustível. Biodiesel. Todos com biodiesel, tá? Então, assim, se a gente polui pegar menos, cenário, tudo limpo, isso, né? Muito mais limpo, né? Isso, essa tecnologia também traz um alento aí para os nossos participantes Sim, aqui com da certeza, Recap, com porque certeza, a com gente certeza. não é extremamente dependente do petróleo, né? Tem aí outros fatores O combustível que tem essa composição nosso... maior, né? Isso. Inclusive está se discutindo agora fazer uma adição maior de álcool, né? De etanol na gasolina, né? Que é algo mais complicado, tem que se estudar a reação disso nos motores, enfim, né? Tem tudo isso. Mas eu queria saber uma coisa assim, no mundo, a gente tem o álcool aqui no Brasil para fazer o etanol. Certo. O etanol americano ele é de beterraba, o outro do milho. Ou do milho. Do milho. Beterraba e milho. Beterraba e milho. E na Rússia, que é frio? Beterraba também, creio. Beterraba também? Beterraba também. Eles produzem bastante açúcar Marcelo, de não tem beterraba, nada a mas ver eu não tenho certeza. Não tá? tem nada a ver com o nosso podcast, mas eu queria saber o seguinte, olha. Marcelo, você tem menos de 40 anos, né? Então, quando eu era criança, eu falei assim, eu queria ser veterinário, eu queria ser engenheiro. Como é que você cismou de ser pesquisador em petróleo quando você era criança? Você olhou, viu lá o planeta Terra e você eu quero pesquisar petróleo. Foi essa a sua infância? Vou contar uma história engraçada para vocês. Tá? Por favor, a gente gosta de entrar eu sou do Tocantins, né? Tocantins. Isso, Tocantins. Opa. Interior, uma cidadezinha no interior do Tocantins, Porto Nacional. Tem 40 mil, 50 mil habitantes hoje. Na época eu fui estudar em Goiânia, porque os parentes da minha mãe moravam lá e tudo. E no final, terceiro ano, vou prestar vestibular. Eu queria muito fazer engenharia de petróleo, mas na época só tinha engenharia de petróleo na UFRJ. Meus pais falaram, não, para o Rio você não vai, né? O Rio, morar no Rio, perigoso, aquelas coisas e tal. Eu falei, então vou prestar USP e outras universidades, né? Na USP não tinha engenharia de petróleo na época. Eu prestei engenharia mecatrônica. Passei na USP em São Carlos, engenharia mecatrônica. E quando eu cheguei em São Carlos, tinha acabado de entrar um professor que tinha feito o doutorado dele aqui na Unicamp na área de petróleo. E eu comecei a trabalhar com esse professor, que inclusive foi meu orientador de doutorado e tudo. Então, na realidade, eu trabalho não especificamente com petróleo, tá? Eu trabalho com uma área bem mais ampla, que é chamada de mecânica dos fluidos. E a gente aplica isso para a área de petróleo. Esse que é o negócio. Dos fluidos? Mecânica dos fluidos. A gente estuda aí como é que os escoamentos ocorrem, né? Na parte de produção de petróleo, escoamento dentro de um meio poroso, que é o reservatório, escoamento dentro de tubos, que é depois na produção e tudo mais. Então, a gente estuda bastante esse tipo de coisa. Tá? Então, foi isso que me levou. E hoje, digamos assim, eu acabo... o que a gente tem feito? Tá, de pesquisas hoje lá na dentro CEPETRO. do CEPETRO. No CEPETRO. Centro de Estudos de o que é o CEPETRO, enfim? Tá. O CEPETRO é um centro de pesquisa da Unicamp, formalmente constituído pela Unicamp, então ele existe aí desde a década de 80. Tá? E a gente desenvolve pesquisa, a gente participou de várias pesquisas aí ao longo do tempo, em conjunto com a Petrobras, em conjunto com outras empresas, né? Basicamente na área de petróleo, de produção de petróleo, tá? Produção e exploração de petróleo. Então, a história do CEPETRO é longa, a gente participou, inclusive, da formação da ANP, de várias outras coisas que aconteceram aí no cenário de petróleo. Muita gente foi formada dentro da Unicamp, mestrado, doutorado, desde a década de 80 e hoje são diretores de empresas, diretores na Petrobras, em outras empresas. Tá? E hoje, o que aconteceu? Hoje a gente trabalha com várias empresas, tá? Do setor de produção e exploração de petróleo. E elas estão investindo muito ainda na produção e exploração de petróleo, pesquisas nessa área, porque a gente ainda tem muito problema. Tá? Cada reservatório novo é um problema novo, digamos assim, para a produção de petróleo. E elas estão investindo muito na transição energética. Então, a gente tem o petróleo financiando pesquisas na área de transição energética. Então, a gente tem pesquisas aí na área de novas baterias, células combustível, a energia solar, energia eólica, hidrogênio verde, hidrogênio azul, novos materiais, enfim, usos de todos esses materiais, mobilidade urbana também,
smart grids, enfim, a área de petróleo... Acontece que o petróleo acaba abraçando também Isso. todas as matrizes Isso. energéticas Porque novas. as empresas de petróleo hoje não são mais empresas de petróleo, elas são empresas de energia. A de energia. Elas O são conceito empresas de não é mais o petróleo, é energia de uma... no amplo tem que senso. englobar tudo isso, né? É energia no amplo senso. Então, todas elas, se você olhar, já estão produzindo energia elétrica por solar, eólica. Tá. Então, e estão investindo muito. Biocombustíveis, né? A gente tem aí a Shell, Raízen, né? Investindo bastante na parte de biocombustíveis. Então, todas essas empresas já são empresas de energia no amplo senso. Então, a gente usa recursos aí vindos da área de petróleo para financiar pesquisas para essa transição energética, porque elas observam já, a gente precisa estar nesse cenário aqui também, né? Vamos estar dos dois, na realidade, né? A gente vai continuar produzindo petróleo, a gente vai precisar de petróleo por muito tempo, né? Eu falei aqui, nessa sala, todo mundo, tudo praticamente tem petróleo, a nossa logística mundial é muito baseada no petróleo ainda, né? Praticamente tudo é baseado no petróleo. E a indústria como um todo, se a gente for olhar, até mesmo um carro elétrico, tá? Se a gente olhar um carro elétrico, a gente vai ter uma porcentagem bem grande de derivados de petróleo. Sim. Plástico, borracha, parte de A gente fiação, acaba esquecendo tudo. desses grandes detalhes Sim. que também vêm do petróleo, né? Sim, De toda a entendeu? escala da produção de um veículo. Isso, que é importante. E na indústria como um todo, né? A indústria ela é muito baseada no petróleo, né? A parte de plásticos e tudo mais. Então, na Até na realidade, alimentação você tem também as plantas para crescer, a gente precisa dos adubos. adubo que vem, verniz para madeira, Verniz pra a madeira, própria tudo. madeira em Me si, corrija se eu tudo. estiver errada, por favor, mas o próprio fluido do freio, Sim. do óleo, Sim. eles ainda são produtos que estão Sim, tudo. né, dentro Sim. dos postos de combustível. Marcelo, o que vai ser a segunda opção no planeta nos próximos anos? É a eletricidade, seu carro elétrico, ou a matriz elétrica, ou a gente pensaria em biodiesel, em biocombustíveis, alguma outra coisa assim? De uma forma geral, o que eu vejo, o que eu tenho ouvido falar bastante de pesquisadores e tudo, a gente vai estar ali, a primeira vai ser os carros a combustão mesmo, Sim. e o segundo são os carros híbridos, né, que a gente Híbridos. comentou, né, Tá. híbridos. E aí híbrido tanto faz, biocombustível ou combustível derivado de petróleo, mas o carro híbrido que vem dos dois lados, tá? Tem uma discussão grande em cima do hidrogênio, por exemplo, né? O Produção de hidrogênio, está no né? noticiário agora, esses dias agora, muito Isso, forte. Isso, tem uma discussão grande. Existem estudos bem profundos. Sim, já tem né, carros sendo da- produzidos aí já Isso, dessa linha. já tem Inclusive carro, no Brasil, inclusive né? no tá Brasil. sendo Sim. estudado. E aí na área de hidrogênio, por exemplo, a gente tem diversos problemas, né? Então, se a gente pegar um especialista em hidrogênio, ele vai chegar aqui e vai falar: a gente tem problemas na própria produção do hidrogênio, no transporte do hidrogênio, nessa escala muito maior, né? No próprio carro a hidrogênio, a gente tem algumas questões ainda a serem estudadas. De segurança ou de... Também de segurança, tá? Então, hoje, por exemplo, dentro da Unicamp, a gente tem estudos de célula combustível para a produção de hidrogênio em loco, no próprio carro. Então, você abastece o carro a etanol, por exemplo, e o etanol reforma, eles fazem um processo de reforma, Sim. gera o hidrogênio, e o hidrogênio que vai ser queimado para a produção de energia, né? Queimado no motor do carro. Então, a gente tem essa preocupação. E aí, o outro lado, né? Tem as empresas que produzem bastante gás natural, que aí a gente está falando do hidrogênio azul. Né? Tem o hidrogênio verde, que vem aí de fontes renováveis, né? A gente usa fontes renováveis de eletricidade para produzir, e o hidrogênio azul, que vem de fontes como gás natural. Tá? E nesse cenário todo, a gente ainda tem que falar de captura de carbono. Tá. Fala um pouquinho disso para a gente explicar para quem estiver assistindo o que é o carbono, que é o problema, dentro dessa molécula que precisa ser retirado o máximo possível, né? Aliás, por favor, é com você. Então, o grande problema do carbono, né, do gás carbônico que a gente está falando, é esse efeito estufa. Né? É o efeito estufa, basicamente. Que Aquecimento do planeta. Global. Tá. Aquecimento do planeta. Tá? O que várias empresas têm feito, principalmente empresas da área de energia, por exemplo, a gente tem projetos muito grandes aí para a gente capturar carbono, CO2 da atmosfera, e injetar dentro de reservatórios de petróleo. Tá? Eu não sei se todo mundo está ciente aqui, mas um reservatório de petróleo não é um lago de petróleo que fica lá embaixo. Não, tá? o que é então? Você tem a camada, tem lá o mar, você tem o pós-sal, o pré-sal, e aí como é que é aquilo ali?
Aquilo ali, na realidade, ele é uma rocha... Todo mundo aqui já deve ter visto uma pedra pómez, por exemplo. Aquelas pedrinhas todas. Esperamos que sim. Se você não teve a oportunidade de ver uma, Dá um pode Google procurar Dá no um Google o Google, aí. né, você vai encontrar uma Isso. imagem. Aquilo ali é uma maximização do que a gente tem, né? Porque essas rochas onde o petróleo está são rochas que são porosas, tá? Então ela tem os poros onde o petróleo fica. O petróleo ele veio escorregando, então, da superfície? Isso, ele é formado em um determinado lugar e depois ele migra para a rocha reservatório, que a gente chama, que é essa rocha porosa, e a gente tem rochas que são ígneas, né? Que são rochas não porosas, que aí vão travar esse petróleo ali dentro. Então a gente precisa perfurar e, de certa forma, quebrar um pouco desse reservatório para puxar esse óleo dali de dentro, para produzir esse óleo. Então é uma pedra porosa, tá? Vira uma bolsa? Ou ele só fica as pedrinhas mesmo, um trançado, só para tentar Vai desenhar? ficar assim, tirou o petróleo, vai ficar um buraco lá embaixo, é daí uma a terra bolsa, fuga e tal. Ele é preenchido, né? A gente tem que preencher isso. Porque, ele assim, é bem o formato mesmo da pedra. Isso, mesmo. é o formato da pedra Tá. mesmo. A gente vai ter um poço que é perfurado, como um poço de água normal, né? Um furo, tá? E se a gente olhar, ali a gente fura e a água... vai ocupando espaço. E a água ocupa espaço. Ele vem Depois você acumulando tem- ali e faz a retirada. Isso, em geral você tem um aquífero, esse aquífero vai tomando o espaço do petróleo, tá? E aí, na captura de carbono, o que o pessoal tem feito? Tem pegado o carbono da atmosfera, CO2, e reinjetado isso dentro desses reservatórios. Então, isso faz com que a gente diminua a porcentagem de CO2 na atmosfera, reduzindo, por exemplo, a pegada de carbono da produção de petróleo. Até os números bem interessantes que a gente não conhece, né? A gente fica falando assim, porque no mundo estão fazendo isso e tudo. Hoje a Petrobras é a maior empresa de CCS do mundo, tá? De captura de carbono. Porque ela reinjeta todo o CO2 que ela produz em todos os campos. Porque por legislação a gente não pode emitir CO2. Então ela pega e reinjeta isso dentro do reservatório de Captura de novo, já prende novamente esse carbono. Isso, já prende esse carbono de novo lá dentro do reservatório. E isso é interessante por dois lados, né? Tem a própria captura, você não libera isso na atmosfera, você reduz a pegada de carbono da produção de petróleo e você melhora a produção de petróleo, por incrível que pareça. Então, injetar carbono, injetar CO2 dentro do reservatório é interessante por causa disso. Você aumenta a produtividade do reservatório. Tá? Então, o pessoal trabalha em várias frentes aí. Então, isso é bem interessante. Tanto no pós-sal quanto no pré-sal tem essa injeção? Isso. A gente injeta várias coisas, né? O pessoal injeta várias coisas. Injeta água salina, por exemplo, injeta CO2, injeta gás natural, injeta outras coisas. Mas o CO2 tem se mostrado um excelente meio da gente aumentar... Resolver dois problemas, digamos, né? Assim. Tem sido interessante. Marcelo, como estão as pesquisas na Unicamp a respeito de petróleo hoje? Como que vai ser o futuro? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu acho que a gente trabalha com bastante coisa. Então, eu já falei um pouquinho dessa área aí de transição energética, baterias, materiais, enfim, placas solares, eólica, etc. Mas na área de petróleo, a gente tem trabalhado hoje bastante com digitalização, por exemplo, de campos de petróleo, onde a gente tenta transformar um campo de petróleo em um campo digital e, a partir disso, tenta prever da melhor forma possível produção de petróleo aí por 30 anos, por exemplo, tentar já prever quais vão ser os problemas, quando vai ter um aumento, diminuição de produção, por que isso está acontecendo. A gente tem também um trabalho grande na parte de machine learning, IA e data science aplicado a isso. Inteligência artificial também nessa área? Artificial nessa área também, bastante coisa. Tá? Realmente para prever produção, prever problemas de produção. Então, assim, a Petrobras está trabalhando bastante nisso, junto com todas as empresas. Todas elas hoje já têm ali uma diretoria da área de inteligência artificial trabalhando bastante com isso, e a gente está desenvolvendo pesquisas nessa área também. E acho que tem problemas de produção em geral, como eu falei bem antes, né? Cada novo reservatório de petróleo é um problema novo. Então, assim, as empresas vêm atrás da gente para a gente produzir estudos nessas áreas. Então, por exemplo, pré-sal. A gente recebe rocha do pré-sal e óleo do pré-sal para a gente caracterizar isso, tentar entender como que é o reservatório, que tipo de reservatório, que tipo de óleo. Então, a gente faz bastante isso. No fim, isso tudo, né, se a gente for olhar, reduzir problemas operacionais, ter mais segurança na produção,
reduzir, né, ter um impacto econômico também na produção de petróleo, produzir mais barato e, no fim, a redução da pegada de carbono da produção de petróleo. Tá? Então, hoje a gente está falando aí no mundo uma produção de petróleo da ordem de 30 quilos de CO2 por barril. E a expectativa no Brasil, hoje a gente já está no Brasil em torno de 12 quilos, é um dos menores do mundo. A nossa expectativa hoje é chegar a 6 quilos de CO2 por barril de petróleo no mundo, com todos esses processos, né, que eu já falei, reinjeção de carbono, etc. Então, tentar chegar a 6 quilos de CO2, que é assim, melhor do que todo mundo, o melhor cenário para a gente. Perfeito. Então, a gente vai continuar queimando petróleo como combustível, né? A gente vai poder continuar, né? Lógico, tem a transição energética, isso é importante, mas de uma forma cada vez mais sustentável, digamos assim. Isso quer dizer, então, que o Marcelo terá que voltar ao videocast aqui outras vezes. Com certeza. Com certeza, a gente vai ter que pegar a pesquisa dele, separar em tópicos e trazer ele cada vez para a gente fazer uma análise de como que está o setor. Se me permitirem, até trazer convidados aqui para falar de coisas específicas, com certeza. com certeza. Tá bom? Agradeço. Joia. Espero que você tenha gostado. Muito bom. Nós agradecemos em nome do Recap, muito obrigado pela sua presença, disponibilizar seu tempo. Eu que agradeço. E esperamos que você participe outras vezes, estaremos aqui te aguardando. Estou disponível, tá? Eu quero agradecer aos nossos inscritos da Recap TV. A gente aguarda o seu comentário aí para que você comente o que você achou da nossa conversa aqui com o Marcelo. As dúvidas também podem ser levantadas. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Isso. Estamos abertos aí para todos que tenham curiosidade a respeito do mercado a qual a Recap TV está inserida. Muito obrigada pelo tempo de vocês também. Obrigada, viu, Obrigado Flávio? a vocês, obrigado Luiz, Prazer obrigado estar Marcelo, com prazer é você. todo nosso. Obrigado, Prazer Luiz, estar um com prazer. você. Um agradecimento para a nossa equipe. Nossa equipe tá Muito aqui. obrigada, viu, Obrigado, gente? pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.